Encontrar o mundo, disse meu pai. A porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia, num gesto, das ilusões de criança educada, exoticamente na estufa de carinho, que é o regime do amor doméstico, diferente do que se encontra fora. Tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos, um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento. Gente, aqui é o professor Edu e eu tô aqui para comentar um pouquinho, então, sobre a cultura e a sociedade do Brasil do século XIX. No século XIX era bastante comum que algumas famílias, principalmente famílias mais tradicionais, abastadas, de latifundiários, ou até mesmo de comerciantes ou profissionais liberais, tentassem investir na educação dos filhos, sobretudo em colégios que a gente chama de internatos, em que os filhos ficavam nesses colégios, basicamente morando nesses colégios. Muitos desses colégios ficavam no Rio de Janeiro. E por que no Rio de Janeiro? Porque era a capital federal, então havia ali um caldo cultural e um caldo de muitos colégios internos. Estudar no Rio de Janeiro, na capital, sobretudo num colégio interno, também era muito caro. Então, esse é um mecanismo de distinção social. Se você estuda num colégio interno, é porque você é filho de alguém da elite que está investindo na sua educação. Sobretudo a partir da década de 1870, também acaba estourando no Brasil vários movimentos abolicionistas que lutavam pelo fim da escravidão, que usavam várias táticas e vários métodos diferenciados. Havia uma luta política já pela abolição dentro do parlamento, com uma figura bastante importante chamada de Joaquim Nabuco. Havia também negros abolicionistas, muitas vezes eles eram livres e que já tinham até grandes profissões e lutavam pelo fim da escravidão. É o caso, por exemplo, de José do Patrocínio, jornalista, e o famosíssimo André Rebouças. André Rebouças era um engenheiro. Tudo isso mostra a tensão social, as mudanças que aconteciam nesse finalzinho do século XIX e as disputas políticas em jogo. O movimento abolicionista também é muito interessante pela forma como ele acaba operando no Brasil. O movimento abolicionista teve muita força, por exemplo, aqui em São Paulo, em que esses grupos de abolicionistas, e eram grupos organizados, ajudavam escravizados a fugirem de fazendas, organizando fugas. Auxiliavam também, por exemplo, na organização de quilombos. Havia um quilombo muito grande no Leblon, no Rio de Janeiro, e outro aqui em Santos, em São Paulo. Essas tensões sociais operam na lógica de mudança do final do século XIX. E é essa conjuntura que o texto, o Ateneu, foi escrito. Falar de O Ateneu é falar exatamente de uma crônica de saudades. O Ateneu, a narrativa de um garoto que vai para o colégio interno, e à porta desse colégio, seu pai lhe diz exatamente que a partir daquele momento ele terá um novo mundo, ele verá um novo mundo. E ali, evidentemente, dentro desse contexto de análise de crônica de saudade, Raul Dávila Pompeia dá vida a este seu famoso romance realista com fortíssimos traços naturalistas. Dentro desse contexto, nós vamos observar então o que é uma vivência, né? O primeiro núcleo, a família, o segundo núcleo, exatamente a escola, os relacionamentos dentro da escola e os relacionamentos fora da escola e relacionamento familiar, né? Então, dentro do contexto da elite de aquele tempo, importante é que se observe, sem sombra de dúvida, esta análise contextual. Então, o ambiente é o Rio de Janeiro. Nesta narrativa em primeira pessoa, nós vamos discorrer a vida do personagem Sérgio, envolvida exatamente com a vida do outro personagem importante, que é o professor Aristarco, e a outra personagem também importantíssima, que é Dona Ema, e todas as correlações que aí aparecem dentro desta visão contextual de O Ateneu. É bom que se diga que o Colégio Ateneu, o Colégio O Ateneu, corresponde na realidade ao famoso Colégio Abílio,
onde Raul Dávila Pompeia, o autor da obra, estudou. Portanto, daí essa crônica de saudade, esta crônica de memória, né? Como se fosse um diário a marcar, um diário de bordo, onde ele narra exatamente todas as coisas que por ali aconteceram, melhor dizendo. Então, evidentemente, crônica de saudade. E aí, vale já de entrada uma famosa intertextualidade com o velho Drummond de Andrade. As coisas findas, muito mais do que lindas, estas ficarão. Nem sempre tão lindas, mas a memória é o grande registro daquilo que foi vivido. E Raul Dávila Pompeia registra exatamente em O Ateneu todas estas características. Para isso, vamos então a esta análise aprofundada desse famoso romance. Importante é que se observe certas coisas no contexto desta narrativa. É muito importante, por exemplo, a narrativa em primeira pessoa. Sérgio, já adulto, é quem faz esta narrativa. O colégio representa um microcosmo. O Ateneu é uma redução que o autor tinha da sociedade de então. E aí várias características, como a homossexualidade, roubos e contrabandos. Muito importante observarmos também certas características, como Dona Ema, que pode, com as suas letras, formar mãe, ame, a sexualidade que ela representava dentro da escola. Emma Bovary como referencialidade, professor Aristarco é uma corruptela de aristocracia. Américo, o rapaz que pôs fogo, o fogo da América, né? Importante que se observe também esse caráter de psicologismo dentro da obra, né? Essa psicologia dentro da característica do contexto, né? É Pompeia que se afasta de Assis ou se aproxima de Assis dentro de certas características, que é o uso do psicologismo, né? Em O Ateneu, o universo psicológico envolve todo o romance. E isso é muito importante, né? Dentro do contexto. O internato funciona como um microcosmo, um espaço de narrativa que a cidade do Rio de Janeiro e toda uma sociedade dentro do colégio. Isso é uma característica bastante interessante, né? Com as suas próprias hierarquias e relacionamentos, né? Isso é muito importante. Porém, a réplica da sociedade, a escola, assim o faz. Então, isso é uma crítica social que o nosso querido Raul Dávila Pompeia o faz, né? Então, os microcosmos, que cada relacionamento forma um microcosmo, forma uma relação nova, né? Disse meu pai, vais encontrar o mundo. E o mundo apresenta essas características, né? Que refletem as relações de toda a sociedade. Raul Dávila Pompeia aproveita esse ambiente como um experimento para mostrar, criticar e desvendar a sociedade do século XIX, né? O tratamento dos alunos depende, por exemplo, da mensalidade, ou seja, um jogo social. Bom, todo esse conflito. Daí por diante, era fatal o conflito entre a independência e a autoridade, né? Isto são uma das falas dentro do próprio livro que representa esta característica da crítica social, né? O aluno que pode mais, o aluno que pode menos, e aí aquele jogo todo do contexto atual de meritocracia, talvez, que possa ser discutido já por Raul Pompeia dentro daquele contexto. E é justamente no narrador que Raul Pompeia se afasta do realismo. Por quê? Porque ele faz uma narrativa em primeira pessoa, já adulto relembrando o passado como se fosse um livro de memórias, embora não fosse, né? Embora não fosse, porque nem todas as memórias são realmente muito claras dentro desse contexto, né? O afastamento do narrador em terceira pessoa é substituído por uma experiência mais real, vivência. Isso leva ao subjetivismo e à aproximação de uma visão simbolista e muito mais próxima ainda de uma visão bem característica, né, do símbolo do impressionismo, né, que tanta força teve dentre as vanguardas europeias, né? Muito interessante também analisarmos aí, de rápida passagem, porém, analisarmos os personagens principais. Sérgio é o narrador principal, né? Personagem principal, ele quem narra, é a vida dele que está sendo narrada. É bom que se diga que ele representa exatamente a figura do nosso querido Raul Dávila Pompeia. Aristarco, diretor da instituição, cujo nome está preso à visão da aristocracia, né? Então ele representa esta autoridade, né?
representa todo esse conjunto de forças que a aristocracia nos traz. E Dona Emma é a esposa exatamente do diretor. Tem um jeito materno com as crianças, é ela quem cuida, né? É a figura feminina, não é à toa que eles todos se apaixonam por ela, né? E Sérgio vai ter esta pequena paixão por ela. Então, Sérgio, Aristarco e Dona Emma são figuras importantíssimas dentro do contexto dessa narrativa. Outros personagens que ainda merecem destaque: Rebelo, por exemplo, um dos melhores alunos do colégio, exemplar em comportamento e estudioso, né? Que foi recomendado para estar ao lado do Sérgio, mas que ele acaba se desentendendo. Sanches foi aquele que veio salvá-lo no dia da piscina, né? Do banho de piscina, e que ele tem dúvida, né? Será que aquela mão queria realmente me salvar ou queria me afogar, né? São coisas que a vida nos traz e que representam exatamente muito destas características. Sanches foi se aproximando, encostava-se depois muito a mim, fechava o livro dele e lia o meu, bafejando-me o rosto com uma respiração de cansaço, com um ar que nunca fica muito claro, mas um ar de aproximação dessa escola internato que só tinha meninos, né? Franco é o abandonado que morre inclusive dentro do colégio, né? O Bento é uma criança forte, né? Uma criança forte e um pouco submissa, né? O Egberto, que foi o grande amigo, realmente, o Egberto, grande amigo do Sérgio, né? E o Bento, o Barreto, aluno muito religioso, né? E ele faz uma observação interessante: iniciara-me Sanches no mal e, evidentemente, o nosso querido Barreto, né? na Observaram então, senhores, que, evidentemente, é uma obra realmente importante, esta de Raul Dávila Pompeia. Ao observarmos exatamente o contexto da obra, nota-se então que o personagem Sérgio é, sem sombra de dúvida, um alter ego de Raul Pompeia. Pois Raul Pompeia estudou no Colégio Abílio e, evidentemente, o Abílio corresponde ao Colégio Ateneu. Logo, a vida do Sérgio é uma espécie de memória do próprio Raul Dávila Pompeia. É uma caracterização deste mesmo autor e de uma época em que as crianças iam para o colégio interno. Bom, finalizando todo esse aparato, todo este estudo, é muito importante que observemos, pois, que a obra apresenta traço realista, traço naturalista e traço impressionista. É talvez, quem sabe, a primeira, né, e talvez única, obra de caráter impressionista do contexto da literatura brasileira. Então, tudo isso que discorremos aqui agora, tudo isso que falamos aqui agora, nos mostra exatamente a trajetória de uma época, desde a consideração de Edu Moraes, o professor Edu Moraes, que nos mostrou, que nos contou exatamente um aspecto histórico daquele momento, que nos narra exatamente uma característica de época, e a própria situação da sociedade do Rio de Janeiro, não é? Esta elite, a figura do monarca, ali registrado na figura do professor Aristarco, e a proteção de Dona Emma. Importante observar que Aristarco corresponde à aristocracia, que caracteriza exatamente um contexto e uma época, muito importante que se observe isso. É característico também essa proteção feminina de Dona Emma dentro desse contexto. Tá? Então, observemos, pois, que a obra é um apanhado memorialístico de uma época. É uma obra de memória? Não vou dizer para você que é só memória. Agora, é importante que ela, sendo realista, ela sendo naturalista, ela traz esse peso simbolista impressionista por ter sido narrada em primeira pessoa. Numa linguagem contemporânea, portanto uma linguagem rebuscada, uma linguagem elaborada. Isto é muito importante que se observe, pois o aluno normalmente tem a necessidade de perceber uma coisa interessantíssima dentro desse contexto, que é, eu não consigo entender porque o vocabulário é complicado. Claro que ele não vai escrever em 1888
né? A obra foi publicada de 85 a 88 e saiu em livro em 88, 1800, óbvio. Então, evidentemente, ele vai falar com o linguajar daquela época, né? Então é importante que nós aprendamos, quando lermos alguma obra de época, nos transferirmos para a época, né? Nos entendermos a época, para depois fazer a análise dentro dessa visão. Portanto, o Ateneu de Raul Dávila Pompeia aproxima o próprio autor Pompeia de Machado, aproxima de Aloísio e aproxima dos valores simbolistas impressionistas também, tá? Muito bem, então eu poderia dizer que esta é uma obra de transição? Ora, com toda certeza poderia dizer que é uma obra de transição, e de difícil classificação, e de difícil classificação também. Bom, importante para finalizar é entender o seguinte: vais encontrar o mundo, força para a luta. Isso, com certeza, todos os pais devem ter dito aos seus filhos quando estes começam a bater asas e a sair dos seus ninhos. Exatamente. Força para a luta. Porque uma outra grande intertextualidade. A vida é luta renhida, que aos fracos abate e os fortes só pode exaltar, como diria exatamente Gonçalves Dias em seu poema indianista. Logo, é importante que se observe que o microcosmo do Rio de Janeiro, o microcosmo do colégio, estão inseridos para uma análise social do final do século XIX, dentro do contexto da literatura, dentro do contexto da análise observativa, dentro dos comportamentos de uma época que era mandar os filhos para o colégio interno. Colégio interno que pega fogo, diga-se de passagem, bastante interessante esta ideia, porque seria uma maneira de apagar o passado. Um passado que volta, né? Numa lembrança hipócrita, como ele mesmo diz, no contexto da sua obra. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Lembramos-nos, entretanto, com saudade hipócrita dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam.